Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos aqui gravando o nosso 9º episódio do podcast Fé e Milagres. E com certeza você será muito edificado, porque no episódio de hoje nós iremos falar sobre milagres. Um assunto que teve no passado, no presente e continua acontecendo no futuro. E os entrevistados de hoje nada mais, nada menos do que uma família muito especial. Uma família que tem na veia, que tem no coração a palavra milagre. Hoje eu entrevisto o Wilton José Fernandes. Ele é vendedor e também cursando engenharia civil, casado com Suênia de Fátima e pai de Benjamin Luca Fernandes. Esta família linda que eu tenho o prazer em vos apresentar. Sejam bem-vindos. Amém. Em nome de Jesus. Wilton, que prazer receber você e a sua família nesse episódio de hoje. Amém. O prazer é todo nosso, pastor. Estamos aqui para contar um pouco do nosso testemunho. É com grande prazer que estamos aqui. Benjamin, lindo, do pastor Lélio, seja muito bem-vindo. Você tá lindo, perfeito, e que Deus te abençoe. Dá um alô pro nosso povo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Fala pra gente. Fala bom dia. Quer falar não, Benjamin? Daqui a pouco nós falamos então, né, Benjamin? Você hoje cortou o cabelo diferente, fez um... Cadê seu óculos escuro? Coloca o seu óculos aí para todo mundo ver como você tá bonito. O povo precisa ver como que o Benjamin está lindo, de roupa nova. Olha só. Tchan, 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 tchan. Aê, Benjamin! Faz assim para as câmeras agora, ó, dá um tchau. Isso. Suênia, Deus te abençoe. Amém, seja muito pastor. Bem-vinda. É um Obrigada. prazer te receber aqui. Amém, pastor. Com grande alegria que nós estamos aqui, né, para contar um pouco do nosso testemunho, do que nós vivemos e temos aqui, que é o nosso filho. Amém. Hoje nós iremos aqui, Wilton, abordar o tema sobre milagres, e nós sabemos que milagre está na Bíblia, milagre existe. E eu tenho muito comigo um versículo de Lucas capítulo 1, versículo 37, quando o anjo anuncia para Maria que ela estaria grávida e de que nada é impossível para Deus. E quando nós falamos de milagres, nós temos vivenciado aqui muitas experiências com Deus, mas eu creio que o seu testemunho e da Suênia é um dos que mais edifica até mesmo a minha fé, porque eu tive o prazer de recebê-los na igreja e eu tenho o prazer de caminhar junto com vocês. Eu sei um pouco da história ou muito da história de vocês, né? Mas eu acredito que onde Jesus é glorificado, isso precisa ser externado, compartilhado, contado. E ninguém mais melhor do que vocês dois para contar sobre essa experiência. Eu quero que vocês, com muita liberdade, venham falar para nós, assim como todo pai ou toda mãe, né? Todo casal tem o desejo de ser pai um dia, e um dia gerou no seu coração o desejo de ser pai, de reproduzir uma belezura igual você, né? De ser mãe também, a Suênia, de reproduzir, até mesmo porque é a propósito de Deus. Mas vamos começar contando como que foi na vida do Wilton, que está junto com a Suênia há 18 anos, né? Vai completar esse ano de casados. Como foi, ou quando surgiu no seu coração o desejo de ser pai? Pastor, desde o início que a gente casou, sempre tive no desejo no meu coração de ser pai. E aí a gente nunca se preveniu. E começamos a procurar ajudas, né? Por que nós não poderíamos ter filho. E víamos chegar sobrinhos, sobrinhas. Família crescendo. A família crescendo, e todo mundo perguntava: e o seu? Cadê seu filho? Quando que vai ter? Quando que vai ser? Que vai chegar seu filho? Então a gente sempre falava: mais para frente, mais para frente. E assim, o desejo sempre veio, desde quando a gente se casou. Sempre tivemos o desejo de ser pai. Amém. E eu acredito que para a Suênia também o desejo de ser mãe, né? Nunca se preveniram vocês dois. E essas colocações, né, que o Wilton está falando, que é normal a família perguntar, os avós principalmente, eles querem netos. E como que era para você, Suênia, receber essas perguntas, quando que você vai ter um filho? E na verdade vocês na tentativa e a criança não vinha. Como que você compartilhava com isso? Assim, a cobrança desde que a gente casa é construir uma família, né?
Então todo mundo cobrava, né? Quando que vocês vão ter? Por que vocês não têm? E a gente, no início do casamento, com pouco tempo, a gente fez os exames e descobriu. Mas a gente nunca contava o motivo, ninguém nunca soube. Então, assim, a gente ficava muito triste por dentro. O porquê não podia ter, a gente não falava. E a gente sempre, né, falava, não, mais pra frente, não é a hora, não. E sempre arrumava uma desculpa, por que não tinha. E a gente fica muito entristecido, porque a cobrança é muito grande. E ninguém sabe dessas dificuldades, né, que a gente vive, o que a gente passava. Aí era só cobrança, ninguém pergunta assim, por quê, qual motivo, você precisa de uma ajuda, de alguma coisa. Não, era a cobrança muito grande, né? E vocês ouviam assim, o problema é com o Wilton ou o problema é com a Suênia? Vocês ouviam isso também, o pessoal perguntando? Sim, ou não? O pessoal sempre perguntava, o que acontece, o que você tem, por que não pode ter filho? Por que não quer? Por que não quer? E são perguntas que, por mais que não há malícia de quem pergunta, mas dói na gente, né? Muito. Sempre machucava a gente, as perguntas que vinham. Eu me lembro que quando eu também comecei a despertar o desejo de ser pai e a Estela não engravidava, eu via sempre os meus amigos com relatos positivos de gravidez, minha esposa está grávida. E dentro da gente, não sei se dentro de vocês passava isso, mas dentro de mim tinha uma interrogação. Por que todos podem e eu não posso? Vocês vivenciaram isso também, essa interrogação? O porquê que eu não posso? O porquê que o fulano tem e eu não tenho? O porquê que meus irmãos todos têm e por que eu não tenho? Aí a gente se apega nos sobrinhos, né? E aí os amigos. Por que os amigos têm e eu não tenho? Agora eu tô falando, mas o porquê? O porquê disso? E esse porquê machuca. Até então, Wilton, vocês casaram até perfeitamente, sem saber que não existia essa barreira que impediria, né? Mas o que foi para vocês dois que tinha assim, esse desejo da paternidade e logo no início vocês fizeram o exame e detectaram que não havia possibilidade? Como que foi para o Wilton pegar esse exame e ver que até então, pela medicina, não havia possibilidade de você realizar o grande sonho da sua vida? Olha, foi muito frustrante, né? Porque, na verdade, foi só a Suênia que foi ao médico, me solicitou um exame, um espermograma, e através do espermograma, se eu não me engano, deu 8 milhões de espermatozoide e falou que era quase impossível a gente ter um filho. Na verdade, o médico falou que era impossível e falou que não havia tratamento e que era alta mortalidade e a chance mínima para ter um filho seria no mínimo 15 milhões. Então ele falou que não tinha possibilidade, não tinha tratamento e na época a Suênia tinha ovário policístico também. E segundo ele, não tinha chance nenhuma de nós termos um filho. E não tinha tratamento. Então, devido a esse diagnóstico que ele passou, nós não procuramos mais nenhuma outra orientação de outro médico. Ele foi bem direto. Bem direto com a Suênia. E Suênia, o Wilton recebeu de um jeito, e como que você recebeu? Porque até então, vocês estão casados há 18 anos atrás, vocês são ainda um casal jovem, né? Obrigado pelo jovem. Mas o que era para você, então, uma moça recém-casada, com um ovário policístico, né? Que nós vamos falar todos os detalhes, porque eu creio que esse podcast vai alcançar outros casais, né? Receber do médico, que nós respeitamos muito a ciência, né? E louvado seja Deus por isso. Mas aquela notícia, olha, você não tem condições de ser mãe devido ao exame que foi feito. Pastor, eu acho assim que é igual o senhor falou, né? A gente respeita muito a medicina. O primeiro médico que eu fui, além de eu receber esse diagnóstico, ele foi muito indelicado comigo. Ele foi muito indelicado. Então, a dor, a tristeza ali já foi imensa, porque eu não ia gerar no meu ventre um filho, e não tinha possibilidade. E eu pensava, como que eu vou falar para o Wilton? Né? Naquele momento eu pensava, como que eu vou contar para ele? Porque uma coisa é a gente achar, uma coisa é a gente ter certeza. Você não vai ter filho. O exame mostrava isso. Isso, porque o Wilton, ele não tem espermatozoide vivo. Ou vivos, né? Ele não tem. Então, ele falou, você não vai ter filho. Jogou os papéis para mim, que os papéis na mesa dele correu.
Então, assim, é muito doloroso, porque eu pensava, como que eu vou contar pro Wilton? Como que eu vou contar pra minha família? Como que ele vai reagir? Como que ele vai reagir? E era o sonho dele, porque quando os sobrinhos dele chegavam, que os sobrinhos dele são mais velhos que os meus, a gente se apegava muito nos deles, e dos sobrinhos dele. Depois a gente se apegava nos meus. E a gente criava os nossos sobrinhos como filhos. Sabe? E a decisão foi essa, não vai ter filho, não pode, assunto encerrado. E foi você que deu a notícia pro Wilton? Foi, porque eu fui no médico, o médico solicitou e ele fez o exame e eu levei. Aí o médico já fez desse jeito. E quando esse jovem casal compartilhou um com o outro, qual que foi a reação naquele momento, Wilton? Que ela te compartilhou, que não tinha jeito, o médico indelicado? Foi muito frustrante, né? Ficamos muito decepcionados, muito. E no momento nós não éramos convertidos. Eu ia perguntar realmente isso. Nós não Vocês éramos não conheciam Jesus ainda? Não conhecia Jesus. Então, simplesmente aceitamos. Aquele primeiro momento ali, aceitamos, que falou que não tinha solução. E depois dessa notícia dolorosa que vocês então começaram a buscar o Senhor e conhecer o Senhor, ou levou mais um tempo até a conversão de vocês? Levou mais um tempo. Levou mais um tempo, porque aí a gente decidiu que a gente, então não vou ter. E a gente não conhecia esse Jesus maravilhoso ainda. E aí a gente foi viver a nossa vida, né? Que era a gente nunca foi alcoólatra, mas a gente gostava, ia nas festas, e vivia uma vida normal, sem como se não houvesse o amanhã. E, entre aspas, tentando suprir esse vazio, cuidando dos sobrinhos. Sim. Cuidando dos sobrinhos, cuidando dos cachorros, porque a gente colocou o cachorro dentro de casa, cachorro dormia na cama, cachorro dormia no sofá. A gente não tinha esse entendimento, né? E levava os sobrinhos dormiam na cama, sobrinhos dormiam entre eu e ele. Mas a gente não sabia que aquilo que a gente estava fazendo era para suprir uma falta de um filho que a gente não tinha. Uma grande interrogação. Uma grande interrogação, porque a gente achava que aquilo estava certo, mas não estava. E, na verdade, a casa de vocês eu conheço muito bem, lá tem um quarto de vocês e tinha mais um quarto. Automaticamente, a gente tem um quarto a mais, pensando no filho. Sim. E jamais esse quarto seria suprido por um sobrinho ou por um cãozinho, né? Quando eu conheci vocês tinham, se não me engano, 2, né? E muito bem cuidado, até mesmo porque vocês, tudo que fazem na excelência, né? Vocês têm muitas qualidades e uma delas é a excelência. Mas logo após então veio a experiência de conhecer Jesus. E quando vocês então aceitaram Jesus e teve essa experiência com eles, esse sonho que estava sepultado voltou a ressurgir, ou vocês até então permaneciam dentro da mesma palavra do médico? Olha, depois que a gente conheceu Jesus, houve muitas profecias sobre a nossa vida. Vocês vão ter filho, a Sônia está grávida, filho vai chegar. Deixa eu te frear aqui. O que foi para você, porque eu também vivi isso, mas o que foi a sua experiência quando você tinha na mão um laudo falando o contrário e você recebia uma profecia dizendo o oposto daquilo que a ciência dizia? Você acreditava na profecia ou você ficava com o laudo? Porque eu também vivi isso. Mas como foi a experiência de vocês? As primeiras eu acreditava. Queríamos ter. Queríamos ter, e chegava o momento da Sônia menstruar, a gente falava, agora vem, agora ela está grávida. E ocorria frustração posteriormente. Isso foi tempos em tempos. E as profecias vindo. Porque isso, na verdade, não é fácil, né, Suênia? Não. Eu, mas a Estela, vivenciamos isso em alguns momentos da nossa vida, que chegou um determinado momento, eu fazia um programa de rádio na época, não congregava Fé em Milagres, não existia, que eu cheguei a falar no rádio, minha esposa está grávida e o meu filho vai chamar Samuel. Aí todo mundo na igreja veio me dar parabéns, está grávida, está grávida. Não, ela não está grávida, mas de tanto povo falar eu creio. E aconteceu que não estava grávida, né? E eu sei o que passa na mente de um homem que quer ser pai, de uma mãe, quando ele está na expectativa e o ciclo menstrual chega. Como é que era o coração frustrante.
mulher de Deus. Frustrante. Muito choro, muita lágrima, muita decepção, ficava calada. O Wilton sempre muito calmo, né, me consolava. E aí, foi o que o senhor falou, você acredita na profecia ou você acredita na ciência? Chega um tempo que a gente parece que deixa de acreditar na profecia, acreditar em Deus, e passa a acreditar na ciência. Né? Tipo assim, meu médico já falou que eu não vou ter, por que eu estou insistindo? Por que eu estou esperando? Por que dessa esperança? Ele já falou que não tem jeito. Meu marido não tem espermatozoide vivo. Ou seja, a prova estava ali que não ia dar certo. Uhum. Aí é onde que entra a fé, né? Salmo 40, o salmista Davi fala, eu esperei com paciência no Senhor. Como é difícil esperar, né, Wilton, quando a gente está ansiando por um sonho e você está vendo totalmente o oposto daquilo que você quer, e entre a fé e a razão, porque você estava nesse campo entre a fé e a razão, e eu posso aqui afirmar, mas eu quero ouvir de você, esse tempo te aproximou mais de Deus no seu relacionamento, em oração, em jejum, para buscar o que você tanto desejava? Nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, a gente ficava mais frustrado, né? A gente até distanciava um pouco. Mas no decorrer do tempo, a gente foi amadurecendo e fomos entendendo que a gente precisava buscar a Deus, que seria a nossa única opção. Porque a medicina falou que era impossível. Então, se a gente quisesse ter um filho, seria somente através de Deus. E o que hoje nós estamos falando aqui é o conflito entre a fé e a razão. E esse casal que está comigo hoje, eles vivenciaram os maiores conflitos na questão de paternidade entre a fé e a razão. E quem sabe você que está nos assistindo também está passando por isso. Ou quem sabe você já perdeu a expectativa de ser mãe ou de ser pai devido a um exame. Porque, na verdade, Suênia, quando a gente está entre a fé e a razão, se nós não estivermos muito ligados em Deus, a gente acaba abrindo mão dos nossos maiores sonhos, até mesmo porque vocês tinham na mão o exame. Mas eu acho interessante que, por mais que vinha frustração em você e no Wilton, vocês continuaram, mesmo que no fim do túnel, na eminência de ter um filho. Isso. Porque eu falo assim, às vezes a gente recebe a profecia, pastor Lélio, mas a gente só está recebendo, e muitas das vezes a gente não quer consertar. Ali a gente não tinha um entendimento que não era só receber a profecia e ficar quieto de braço cruzado. Não era só receber a profecia e falar, eu acreditar nela, eu vou ter. Porque eu acredito assim, que Deus fala, e Deus faz, e Deus cumpre, mas a gente tem que provocar o milagre. Precisava de uma ação. Precisava de uma ação. E essa ação, além da ação da lógica, que era o relacionamento de vocês, a ação também da fé. Da fé. De crer contra tudo. O que foi dito. Tudo. Existe um louvor que eu creio que vocês conhecem, que ele fala assim, ó, mesmo quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. E eu acredito que no meio desses conflitos todos, de decepções, perguntas, porquês, uma das coisas que vocês fizeram foram ser perseverantes, porque era uma notícia totalmente desagradável, né? E eu me lembro como que se fosse hoje, quando vocês vieram para a nossa igreja, vocês estavam congregando em um outro lugar e vieram para o culto e nós conversamos e gerou ali uma aliança entre nós de convivência, naquele tempo vocês tinham a WS Distribuidora, né? Sim. De distribuição de sacos plásticos para lixo, e nós fomos afunilando o nosso relacionamento, e nesse meio de sonho, de querer a paternidade, vocês também caminharam por caminhos alternativos. Um deles foi a fertilização in vitro. Fala para nós, Wilton, como que foi essa busca, como que foi na época a orientação, como que ia surgir, funcionar, executar. É uma coisa que não é comum, não é barata e também não é certa, né? Tem as suas probabilidades. O senhor falando desde quando a gente conheceu, não esqueça da primeira palavra que o senhor me deu. Quando a gente se conheceu, o senhor perguntou, vocês têm filhos? A gente falou, não.
E nesse escritório aqui, o Senhor falou assim, eu vou apresentar o seu filho no altar. Amém. E eu não esqueço dessa palavra. Glória a Deus. Apesar que naquele primeiro momento, depois de tantas palavras que a gente recebeu, eu não criei muito, mas o Senhor creu pela gente. Amém. Tá? E eu não esqueço dessa palavra. E a Suênia foi fazer um certo exame de rotina com o Dr. Ézio. E através desse médico, ele falou, por que vocês não têm filho? E ela explicou para ele, e ele pediu novamente o exame para mim. Ele me pediu o exame, o espermograma, só que ao invés de ter dado 8 milhões de espermas e alta mortalidade, caiu mais ainda, deu só 6. Então houve uma mortalidade maior ainda. E aí ele falou assim, olha, é quase impossível naturalmente vocês terem um filho, mas pode acontecer um milagre de Deus. E se O médico disse isso. O médico disse isso. E se acontecer o milagre de Deus, eu quero fazer o parto. Aí ele falou assim, mas tem uma opção. Forte. Tem uma opção para vocês. Eu vou indicar para vocês uma clínica de fertilização in vitro em Uberlândia. E vocês vão lá e conversam, mostram, fazem os testes e verificam se há possibilidade ou não. Aí nós marcamos uma viagem, sem contar para ninguém o que a gente ia fazer, porque até, no entanto, nós tínhamos vergonha pelo fato de não ter filho, de não poder ter filhos. E aí chegamos ali em Uberlândia, nessa clínica, e a Suênia fez os exames lá necessários, eles pegaram os meus exames, fizeram novos, e falou assim, olha, aí demoraram um tempo lá, ficamos lá em torno de umas 5 horas de prazo, aí após esse tempo vieram com o laudo pra gente, falou, olha, hoje a chance de vocês é em torno de 3 a 5%. Da fertilização. Da fertilização in vitro. Porque a alta mortalidade de espermatozoide é muito grande. E devido a isso, hoje o tratamento, na época, isso deve ter sido em 2012, 13, 2014 no máximo, essa fertilização na época ficava em torno de R$60 mil. Olha, e há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás. E aí ele falou assim, olha, e além disso, tem uma medicação que custa em torno de R$15 mil. Meu Deus. E a gente, se ocorrer a sua vontade de fazer, tem que fecundar 5 óvulos, e esses 5 óvulos tem que ficar aqui durante um certo tempo, no nitrogênio, e ter mais uns custos. Resumindo, a gente teria que vender a nossa casa para ter o nosso milagre, para ter o nosso filho. Meu Deus. E aí, naquele primeiro momento, falamos assim, vamos vender tudo que a gente tem, porque mais a gente quer na vida é o nosso filho. Aí fomos, a gente estava em Uberlândia, resolvemos ir até Caldas Novas para pensar, para refletir. E aí, na hora que a gente voltou, a gente decidiu, falou assim, não, acho que a chance é muito pequena. Sem falar que era muito invasivo, tinha que ir lá em torno de 10 a 12 vezes em Uberlândia, ter que ficar lá, colher óvulo, fazer todo o processo. Aí a gente decidiu não. E logo em seguida a gente conheceu o Senhor. Passou pouco tempo, a gente conheceu o Senhor e veio aqui para a igreja. E foi o que o Senhor falou sobre que o Senhor iria apresentar o nosso milagre no altar. Nosso filho. Wilton, então, esse tempo dessa possibilidade, quantos conflitos na mente de vocês, né? Altos valores, possibilidade mínima, um sonho lá em cima, palavras desagradáveis vindo, e louvado seja Deus que vocês estavam convertidos para ter uma estrutura, porque não é qualquer pessoa que vai passar por uma pressão como essa de um sonho e ficar firme. Uhum. E eu lembro que quando vocês chegaram aqui, e eu não lembrava do que você disse, que eu falei sobre apresentar o filho de vocês no altar, mas vocês começaram então a ter direcionamentos de um alinhamento no mundo espiritual. Sim. Né? E eu acredito que com muita maestria e entendimento, vocês dois começaram a se alinhar no mundo espiritual. Foi quando vocês começaram a assistir os vídeos da pastora Tânia Teresa, né? Uhum. Que pra gente é uma referência de herança de mundo espiritual. E o que foi para vocês começar esse alinhamento e descobrir no coração de vocês
que o milagre poderia acontecer? Pastor, assim, igual o Wilton falou, a gente chegou na igreja, no primeiro dia a gente já conversou com o senhor, naquele dia. E foi essas palavras que o Wilton falou que o senhor disse pra gente. E o senhor também, naquele dia, contou o testemunho. O senhor sentado aqui, acho que a mesa do senhor era um pouquinho diferente aqui, e o senhor falou assim, o porquê que vocês não têm filho? Porque até então ninguém nunca tinha perguntado o porquê, tipo assim, o porquê? Vamos alinhar? Não, eram uns porquê, tipo assim, porque não quer, ou porque eu quero saber da doença, mas não um porquê com amor. Um porquê que, tipo assim, eu vivi, eu senti, porque o senhor falou, a gente sente quando a pessoa quer ajudar a gente. E o senhor falou assim, o porquê, e o Wilton contou. E o senhor, naquele dia, contou o testemunho do senhor para nós. O senhor falou, eu tenho 3 filhos adotados, e eu tenho uma filha biológica. E o senhor, naquele dia, contou o testemunho da pastora Estela. E a gente foi embora, e no outro dia o senhor falou, eu quero ver vocês. Aí, na minha cabeça, eu pensei, meu Deus do céu, mas nem conhece a gente, já quer ver a gente. Então, foi ali um alinhamento. Naquele dia, eu acredito que o senhor passou a sonhar o nosso sonho. Até então, ninguém tinha sonhado o nosso sonho, ninguém se preocupava com o nosso sonho. E aí, o senhor falou, né, eu vou apresentar para vocês a Casa das Meninas. E a gente conheceu a Casa das Meninas, e nasceu ali o desejo de adoção, primeiramente, no nosso coração. Porque quando o senhor falou, eu vou apresentar o filho de vocês no altar, é como o Wilton disse, a gente já tinha escutado tanto isso, que naquele primeiro momento, a gente não deu tanta importância. E aí a gente conheceu a Casa das Meninas, né? E foi onde que, ali a gente conheceu várias crianças, o senhor nos orientou também, a entrar num curso de adoção. E quando a gente entrou nesse curso, veio os vídeos da pastora Tana Teresa. E quando a gente assistiu, é aquilo que eu falei. Eu entendi que não era só receber profecia, que Deus queria fazer, mas a gente tinha um conserto muito grande para fazer. Porque às vezes a gente vai deixando, a gente acha que tudo pode, que tudo é livre, porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E a gente precisa consertar com Deus, a gente precisa alinhar com Deus, para que aquilo que Ele está falando com a gente venha se concretizar. E quando a gente assistiu, a gente viu que tinha muita coisa na nossa vida que precisava de conserto, que precisava ser revisto, que precisava ser perdoado. E foi aí que a gente passou a ouvir e a gente foi entendendo. E com as orientações que o Senhor ia nos dando, a gente ia fazendo. E o Wilton ia fazendo. E aí começou a brotar esse sonho no nosso coração de novo. A gente começou a enxergar, a ver uma luz no fim do túnel. Que poderia vir um filho, que Deus ia dar. E o Senhor tinha muita fé. Sempre teve, né? Até essa semana eu estava falando com uma pessoa que estava vindo há poucos dias na igreja. Eu falo para todo mundo que o Benjamin, ele é fruto do sonho do meu pastor. Porque quando eu não podia mais sonhar, o meu pastor sonhou por mim. Quando eu não tinha mais força, ele teve força por mim. Quando ninguém me orientava, ele me aconselhava. Ele ensinou a gente a buscar a Deus, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, buscar em Deus, porque o milagre ele está em Deus. A gente não encontra milagre em nenhum outro lugar, a não ser o Pai. Eu fico aqui ouvindo a história de vocês, parecendo que eu não conheço vocês. Porque cada detalhe que vocês vão falando, né, que é um detalhe pessoal, íntimo, eu vou viajando no tempo, lembrando de cada momento que nós estivemos juntos, mas parece que eu nunca conheci a história de vocês, porque eu fico emocionado, sabendo que tantas pessoas que estão ouvindo agora, vendo esse podcast, que já perdeu a esperança, que já desanimou, desistiu. E como é bom saber que isso que você está dizendo, e eu posso afirmar aqui publicamente, que o caminho do milagre está condicionado ao caminho da obediência. Uhum. Porque quantas coisas, Wilton, que vocês foram consertando no mundo espiritual, que era particularidade de vocês, sim, até consertando na eminência de que vai dar tudo certo, e isso é fé, né? Vou consertar aqui, porque Deus viu o coração de vocês, que vocês estavam dispostos a serem pais, mas antes dessa disponibilidade, vocês estavam dispostos
a alinhar tudo aquilo que até então vocês não sabiam, mas que precisava de um conserto. Como que é pegar esse caminho de volta, Wilton, quando a gente está lá na frente, errou o caminho e tem que voltar para pegar um norte? Porque começou de você, como sacerdote da casa. A gente tem que ter tem que crer muito em Deus, né? Primeiramente, e ter humildade de entender que errou e pegar o caminho de volta. Porque Jesus está sempre de braços abertos para esperar a gente. Ele não quer saber do nosso pecado, ele não quer saber dos nossos erros. Ele está ali esperando a gente a qualquer momento. Então, e a pastora Tânia Tereza, ela ensinou muito. Eu até aconselho todo mundo a ver os vídeos. Quem não tiver filho, quem tiver dificuldade, a ver os vídeos da pastora Tânia sobre herança espiritual. Quebrando paradigmas, né? Herança espiritual 1, 2 e 3. Isso, são 3 vídeos. São 3 vídeos. E lá ela ensina muito, né? O senhor nos orientou a ver esses vídeos e eu vi. E lá ela ensina muito que muitas coisas não acontecem na vida da gente por uma herança espiritual. Lá em Êxodo 25 fala que a iniquidade dos pais atingirá de 3 a 4 gerações. E da mesma forma, a benignidade atingirá até 1000 gerações. Então, através desses vídeos que ela passou pra gente, eu entendi que o nosso filho não vinha por algo que ocorreu atrás. Pela minha mãe, pelo meu pai. Meu pai era casado, teve um caso com a minha mãe, então uma bastardia. O fato da minha mãe, na época, tinha 13 anos de idade, morava na roça. O pai dela obrigou a casar com um homem de 45 anos, viúvo. Meu Deus. Pai de 5 filhos. Aí ela teve o primeiro aborto. Aí ela teve 5 filhos. Antes de mim ela teve um aborto. Depois de mim ela teve mais outro aborto espontâneo. Mas assim, tudo foi algo que veio. E é uma herança tão assim que uma irmã minha abortou o primeiro filho, abortou um último filho. Então são heranças que a gente tem que procurar entender o que ocorreu. Porque Deus não quebra princípios, né? Isso aí são coisas que aconteceu que travam, às vezes, a vida da pessoa. E eu entendi que esse alinhamento era necessário. E muitas das vezes eu aprendi anteriormente que a gente devia pegar e orar quebrando isso daí. E a pastora Tânia, eu aprendi com ela nos vídeos dela que a gente tem que orar pedindo perdão. E esse alinhamento foi muito difícil. Foi um tempo muito difícil, porque o inimigo se levanta contra as nossas vidas. E dói pedir perdão por algo que não foi você que fez, mas que ocorreu lá atrás. Até você sentir que Deus te perdoou aquilo que ocorreu, dói muito. Então foi um alinhamento doído, mas foi muito gratificante. E é isso que eu ia perguntar para vocês dois aqui, vou pegar o gancho da Suênia. Eu sei que o alinhamento dói, o alinhamento é confronto, porque a gente acaba tendo que expor, né? Mas também o alinhamento é importante quando há concordância, né, Suênia? E Sim. Nesse tempo, eu sei que você teve muito alinhada com o Wilton, concordando com aquilo que deveria ser praticado. Uhum. Fale pra gente sobre isso, a importância da concordância, desse alinhamento. Pastor, igual ele falou, foi muito dolorido, né? Tinha dias que ele ficava na cama, ele não conseguia levantar. E eu tava ali, né, do lado dele, muitas vezes não entendi, porque é igual eu tô falando, as coisas acontecem, né? Mas aí eu sempre tava do lado dele, sempre pedindo a Deus. Aí eu passei a vir pra igreja todos os dias de manhã, eu vinha pra igreja, eu buscava, e o senhor sempre nos orientando em palavras, fica firme, não desanima, vai dar certo. E eu vinha para a igreja orar e buscar o Senhor. Buscava direção, orava por ele, para que tudo desse certo e que o Senhor cumprisse na vida dele o propósito que o Senhor tinha para fazer na vida dele. Porque, igual ele está falando, é muito dolorido pedir perdão por algo que não foi ele que tinha feito, né? Então, ele ficava muito triste, ele ficava ansioso, ele ficava nervoso. Mas eu sempre vinha de manhã, todo dia de manhã eu vinha na igreja para orar. Foi um tempo muito bom, muito precioso na presença de Deus. E só Deus que fortalece, é só Ele que faz, né? É só com a ajuda dele, com a fé
e buscar, não desistir. Desistir não é o caminho. E isso que vocês estão dizendo é muito sério, porque esse caminho de volta, ele dói. Por que ele dói? Porque é onde nós reconhecemos onde está errado e temos duas opções, consertar ou permanecer errado. Wilton, quando vocês começaram então essa busca pelo caminho certo, demorou até vir a boa notícia? Qual era a boa notícia? A gravidez da Suênia? Foi um caminho longo ou Deus, na infinita bondade, abreviou para vocês o tempo até vir a boa notícia? A gente não contou um fato aí anterior a esse, que foi quando a gente conheceu o Senhor colocou no nosso coração o desejo de adotar uma criança. Sim. E aí, até na época tinha o Dudu, não sei se você lembra. Do Dudu. A gente uma vez levou ele lá para casa e parecia que ele queria adotar a gente, não era a gente que queria adotar ele. E nós tentamos a adoção, só que naquela época nós não tínhamos curso para adoção. Então, por esse motivo, tinha todo um processo, né? Tinha todo um processo, não estávamos na fila. Por esse motivo, o juiz negou. E a gente estava no nosso coração que se for para dar certo, Deus vai abençoar. Se não for a vontade de Deus, Deus vai tirar do nosso coração, né? E aí nós fizemos o curso, ficamos aguardando. E aí, assim que eu fiz esse alinhamento que o senhor falou, pela bondade de Deus, na época eu estava muito próximo com Deus, através da orientação do senhor, e Deus falou comigo. Eu falei assim, vou pedir perdão para Deus em relação ao meu passado, ao passado que aconteceu, a iniquidade dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, e eu falei, na hora que o senhor vê que está perdoado, eu vou parar de orar em relação a isso, pedir perdão. E passou uma semana, foi uma semana doída, uma semana igual a Suênia falou, de ter dia de não sair da cama. E aí eu senti que Deus tinha perdoado. Aí depois de uma semana que eu senti que Deus tinha perdoado, ele falou comigo, seu milagre está vindo. Passou uma semana, a Suênia engravidou. Suênia, louvado seja Deus. Lucas 1 fala quando o anjo Gabriel visita Maria e anuncia para ela que ela estaria grávida. Mas Maria ainda não tinha tido relação com José e ela até fez algumas perguntas, como vai acontecer isso, se eu nunca dormi, nunca relacionei com meu esposo. É um texto que eu amo muito, ministro muito sobre isso. E Gabriel disse assim, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E Isabel, tua parente, que elas eram primas, também está grávida na sua velhice, de João Batista. Então para Maria foi uma surpresa. Conta para nós aqui nos mínimos detalhes como foi para você, que recebeu primeiramente essa notícia que não tinha jeito, passa o tempo, converte, passa mais um tempo, alinha e recebe a notícia que você estava grávida. Como que foi isso? Expressa pra gente aqui. Nossa, pastor, foi numa segunda-feira, né? E minha menstruação atrasou e eu pensava assim, eu não vou fazer exame porque eu já sei do resultado. Já fizemos vários. Já fizemos vários. Por mais que a gente tinha o alinhamento, tinha tudo, a gente estava crendo, né? A gente não acreditava. Aí foi na segunda-feira, eu falei, gente, eu não vou fazer esse exame. Aí no domingo, a gente veio pro culto. E depois do culto eu falei, Wilton, passa na farmácia que eu quero comprar sal de heno. Mas eu queria comprar um teste de gravidez, porque eu queria fazer escondido dele. Surpresa, porque se eu não tivesse, eu não queria frustrar ele também. Eu falei, se não tivesse, só eu. E aí eu passando na farmácia, só porque ele já sabia, e ele ficava só rindo. E aí eu passei na farmácia, comprei o teste, no outro dia de manhã eu falei pra ele levantou cedinho, eu falei, amor, eu quero comer pão carteiro, só que eu quero lá da Vesúvio. Aí diz ele que pensava, né, ela tá grávida, eu sei, não adianta ela me esconder, porque o Senhor já tinha falado com ele. E eu fui, fiz teste, aí deu lá, grávida, 3 semanas mais. Pastor, não tem como explicar, né? É uma sensação tão maravilhosa, porque eu não sabia se eu chorava, não sabia se eu ria. Eu tentava falar com o senhor, eu não conseguia, o senhor estava na rodovia, o senhor estava viajando com o pastor Márcio. Isso.
E a gente tentava e dava 8 horas, nada, o senhor não atendia, e a gente queria contar primeiro pro senhor. Aí eu liguei pra pastora Estela, aí a pastora Estela falou, gente, mas ele tá viajando. Eu falei, mas eu quero contar pra ele primeiro, ele tem que ser o primeiro a saber. Aí nisso o Wilton chegou, aí eu falei, mas eu queria contar pro pastor primeiro. Aí ele rindo, com o pão carteiro na mão, e eu falou, você tá grávida, né? Eu falei, tô. Então, assim, é inexplicável a gente ver o agir de Deus. É uma sensação maravilhosa a gente poder crer, acreditar e viver o milagre. Como que foi para você? Porque Deus já havia falado contigo, como pai da casa, o sacerdote. Ok, recebeu de Deus. Mas como foi você ver a sua esposa compartilhando contigo essa alegria que você é um homem impossibilitado pela ciência, mas que agora já credibilizado pelo céu, onde você estava tendo o privilégio de realizar o sonho do seu coração? Ah, foi tremendo. Eu só ria, eu só ria. Deu crise de rir? Foi, ele deu crise de rir. Eu só ria, eu não conseguia E nem eu falar. chorava. Um chorando e outro rindo. O outro rindo. Que maravilha, Wilton. E me passa aqui um filme desse momento. Eu lembro quando você conseguiu falar comigo. Eu estava na rodovia, eu gritava muito no carro e arrepiava e sentindo aquela presença de Deus e glorificando ao Senhor. E da boa notícia que a gravidez estava chegando para a gente, era muito mais do que um troféu, né? Era honra a Deus. E depois começa todo um processo da gravidez, os desejos, os planos, os sonhos, e o quarto é menina, é menino, o que você acha? E aí já vem trazendo todas as respostas, né, que todo mundo perguntava, família, amigos. E você mencionou o nome de um médico aqui, que eu não me lembro, que disse, Dr. Denner? Ézio. Ézio. O Dr. Ézio disse que se você tivesse grávida, ele gostaria de fazer o parto, que era um milagre. Foi ele que fez o parto, Benjamin? Foi. Como que ele recebeu essa notícia? Pastor, a pastora Estela me orientou a fazer o exame de sangue. Aí eu fui, fiz, ela me orientou, falou, agora você procura um médico ainda essa semana. E eu fui ao médico. Quando eu cheguei lá, aí eu peguei e falei pro secretário dele, né, que eu tava grávida. Eu falei, não, eu tô grávida. E aí quando eu cheguei lá, ele tava com todo o meu prontuário na mesa e ele tava me esperando lá na porta. Eu não esqueço dessa cena e até hoje, né, se eu vou, ele pergunta pelo Wilton, ele é muito carinhoso. E ele falou assim, eu falei que se vocês crescem no milagre, eu tava aqui. Então bora, vamos fazer os exames e vamos cuidar dessa gravidez, vamos cuidar desse bebê que está por vir. E ele cuidou de mim, e cuidou da gente, cuidou do Benjamin. Sua gestação foi tranquila? Foi muito tranquila, muito tranquila. Eu não senti, pastor Lélio, Deus cuidou tanto que eu não sei o que é uma dor na unha na minha gestação. Eu não sei o que é sentir nada. Eu não senti enjoo, eu não senti dor no parto. Eu não senti nada. Nada. E Wilton, você foi um homem que sempre trabalhou muito. Sim. Sempre muito guerreiro desde cedo. Mas uma coisa era você trabalhar muito só para você e para a Suênia. E aí, como que foi quando veio aquele resultado positivo, ia ser pai? Já as suas viagens já não eram mais trabalhando só em você e na Suênia, pensando só em vocês. Eu acredito que o seu coração foi tomado de muitas emoções nesses períodos que você viajando, agradecendo a Deus por esse fruto que está aqui, todo mundo vendo, esse rapaz lindo que ama a igreja. Ele ama o pastor dele, não ama Benjamin? Nós dois somos amigos, toca aqui na minha mão. Ele fez um corte especial só para vir no nosso episódio de hoje. Aê, coraçãozinho, é um menino bem criado, educado, já está estudando. Me lembro quando ele foi para a escola a primeira vez, os pais ficaram com aquela síndrome do ninho vazio, cadê meu menino? E eu acredito, Wilton, que está aí o seu melhor amigo, seu filho. As suas viagens, eu acredito que você já sai querendo voltar. Porque o Wilton sempre gostou de criança, né, Sônia? E uma coisa que tem muito lá é brinquedo do Wilton e do Benjamin, né? Os dois... Tem mais meu. Tem mais brinquedo dele. Benjamin, você ama muito seu papai? Sim. Muito ou pouco? Muito. E sua mamãe? Muito também. Conta pra mim como é que é o nome do seu titio. Toda vez eu esqueço. Meu tio
Não, o seu cachorrinho, como é que é o nome? Mel. A Mel. A Mel tá... Você ainda tem calopsita? Tem. Tem? E como é que tá o seu dia a dia? Você brinca muito? Você gosta da escola? Você gosta de brincar mais de futebol, mais de carrinho, mais com a Mel? Como é que é? Gosto. De tudo? E o papai rola com você no chão? Rola. É? É seu melhor amigo, papai? É. E a mamãe também? É. Graças a Deus, né? Então, eu fico muito feliz, ô Wilton e Suênia. E eu trago da minha memória que Deus também não fez só esse milagre na vida de vocês, o Benjamin. Porque Deus também mudou a vida financeira de vocês, né? Eu tenho testemunhos de vocês. Já contei em muitos momentos. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu disse assim, Wilton, a partir de hoje você não sai para viajar sem antes dobrar o seu joelho e ficar 1 hora aqui nesse quartinho falando com Deus. Amém. Que nós precisamos mudar essa situação de vocês, financeira, profissional, familiar. E para a glória de Deus, gente, os anos passaram e Deus foi transformando de glória em glória. E hoje está aqui uma família restaurada, o Wilton cursando uma boa faculdade, já é um engenheiro na prática, sem diploma, né? Amém. E agora vai ser diplomado, um excelente profissional. E eu tenho visto que a vida de vocês tem sido uma inspiração para muitas outras famílias. Mas me lembro aqui, Wilton, de um pastor, amigo meu, que esteve em Patos de Minas num determinado ano do aniversário da nossa igreja, que ele tinha o mesmo sonho que vocês, mas ele não podia ser pai. Amém. E eu disse assim, pastor, eu creio que você veio aqui só para receber uma oração, para que você seja pai. Você lembra disso? Um Eu pastor lembro. da Bahia, Me lembro. pastor Rafael, e você esteve orando por ele, lembra disso? Amém. Eu não sei se você ficou sabendo, mas o pastor Rafael também já se tornou pai, Amém. ele Glória mais a Deus. Marta. É um casal maravilhoso e que recebeu a sua oração e através dela ele teve também o mesmo privilégio de vocês de se tornarem pais. Amém. Como é bom quando a gente recebe um milagre e se torna um canal de Deus na vida também de outras pessoas. Amém. O que você deixa aqui, Suênia, para as mães ou para as mulheres que desejam ser mãe, mas que o exame mostra o contrário? O que você, como uma mulher de Deus, um ventre cheio de milagre, pode deixar de esperança para essas mulheres? Mateus 7,7, eu quero que o senhor me ajude. Mateus 7,7, Sete. vamos ler aqui agora. Mateus 7,7. Eu não guardo muito. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso. Buscar, porque muitas das vezes a gente só quer receber. A gente não quer buscar, a gente não quer alinhar, a gente não quer consertar. E para a gente receber, a gente precisa de um conserto, a gente precisa de um alinhamento. Então eu falo assim para as pessoas, vamos alinhar, porque o Benjamin veio através de um alinhamento, através da obediência, através do pedido de perdão, foi por isso que ele veio. Então que as pessoas possam buscar no Senhor, porque se nós pedirmos, Ele vai dar. Se nós crer, Ele vai dar. Ele está só esperando o nosso conserto, Ele está só esperando o nosso alinhamento. Então, eu deixo essa palavra. Para todas as mulheres. Para todas as Que mulheres. assim como você tem esse sonho de ser mãe, Isso. e que a lógica diz o contrário. O que você deixa para os homens que assim como você almeja essa paternidade e que agora vendo aí você passar a mão do seu filho com tanto amor? Eu que conheço muito dessa história, mas eu não imagino a alegria que tem no seu coração de ver uma preciosidade como o Benjamin. O que você deixa para esses homens, Wilton? Eu queria relembrar aqui primeiro um fato, que a gente falou sobre profecias, que nós tivemos muitas profecias que não se cumpriram. Porque eu entendo que, assim, às vezes a profecia vem, não é que ela não seja de Deus, mas tem um tempo certo para Deus. Amém. Para Deus realizar e tem um conserto. Até nós tivemos o presbítero Elmano foi muito usado por Deus. Amém.
para trazer uma palavra para a gente aqui na igreja. E ele falou que o Isaac estava chegando, o filho da promessa. E passou um certo tempo, o Isaac não vinha. E aí eu questionava a Deus, mas o senhor falou com o Eumano, com o presbítero Eumano, o senhor trouxe essa palavra para a gente. E por que não ocorreu? Porque era necessário um alinhamento. Então a palavra que eu deixo para todos, se você já recebeu uma palavra, uma profecia, tenta entender o porquê que o seu milagre não veio. Se é necessário um alinhamento, se é necessário um pedido de perdão. Busque a Deus de todo o seu coração, que Ele vai te mostrar qual que é o conserto necessário para que o seu milagre venha. Então, enquanto eu não entendi isso, o nosso milagre não veio. E uma coisa que nós iremos deixar em comum para todos que estão agora nos assistindo é a importância da oração dos pais enquanto o filho está no ventre. Uhum. Eu creio que um dos maiores ataques do inimigo da nossa vida contra uma gravidez acontece no ventre. E para terminar o podcast aqui, eu posso falar uma coisa? Pode, você está aqui, você é a nossa convidada de honra aqui. Fala tudo. Sim, pastor, eu quero também deixar para as pessoas que estão assistindo e que talvez não tenham uma igreja. Eu encontrei uma igreja que sonhou comigo. Eu encontrei um pastor que sonhou. E tem muita gente que está desviado porque não acredita mais. E eu gostaria muito que, onde esse testemunho chegar, que as pessoas pudessem saber que aqui tem uma igreja, que aqui tem um pastor e tem pastores que acreditam no sonho das pessoas, que acolhe as pessoas, que corrige na hora certa e que ensina o caminho. Que para quem está desviado, não fica nesse caminho, não é o caminho certo. Por muitas vezes eu pensei em desviar, eu pensei em abandonar minha fé, mas não era isso que o Senhor tinha para mim. Eu encontrei aqui um pastor que sonhou por mim, que acreditou e que não desistiu. Teve muitas lutas também, não foram fáceis, igual o senhor falou, no espiritual, como o senhor mesmo orou, porque teve muito ataque. O senhor mesmo orava, levantava de madrugada, contava pra gente que o senhor estava orando por ele. Então, assim, que as pessoas não desistam, não é o caminho, não é o certo. Às vezes parece fácil, mas nem tudo que é fácil é o correto. Amém, Suene. Eu agradeço muito pelas suas palavras e quero também externar minha gratidão pela sua vida, pela vida do Wilton. E reconheço que vocês é um casal, uma família muito importante também para a nossa igreja, que assim como vocês vieram, foram acolhidos, vocês também têm acolhido pessoas e hoje olha como é lindo, você cuida do nosso berçário, né? Jesus confiou na sua mão aquilo que você anos atrás não tinha, vidas. Né? Como eu creio que é importante a sua vida aqui na igreja, o Wilton, responsável por toda a nossa parte elétrica aqui, um trabalho brilhante que sempre fez por nós. E somente Deus explica isso, somente Deus. E uma das coisas que eu externo aqui para todos vocês é que vale a pena fazer a obra de Deus. Essa família que hoje testemunha aqui, um grande testemunho, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, na primeira carta, ele fala que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E eu acredito que além do alinhamento deles, houve também um galardão por tudo aquilo que vocês sempre fizeram, faz e está disposto a fazer pela igreja, né? E nós glorificamos muito a Deus por isso. Eu quero que vocês tenham sempre a liberdade de estar aqui, trazendo outros testemunhos. Eu sei que Deus tem feito muito na vida de vocês e continuará fazendo. E quem sabe a propósito de Deus vir mais irmãos do Benjamim. Amém. Né? Vocês estão, eu creio que disponíveis para os céus, assim como fez o milagre. Deus pode fazer mais. E que esta unção de Deus que está sobre a vida de vocês possa externar sobre a vida de quem está nos assistindo agora. E quem sabe um dia
Os que nos assistem agora podem sentar aqui no nosso estúdio e falar assim, através do testemunho do Wilton e da Suênia, hoje eu estou aqui também dizendo que eu não desisti e o meu filho está no meu colo, porque aqui está o Benjamin, uma prova viva do milagre de Deus. Amém. E se nós começamos esse podcast com Lucas 1,37, que nada é impossível para Deus, Jesus também diz que tudo é possível ao que crê. Então, está na minha frente uma família que acreditou, mesmo quando tudo diz que não. E o que mais importa é que vocês não abriram mão do sonho. É fertilização? Vamos. É adoção? Vamos. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Sim. E está aqui o milagre. Esse menino lindo, perfeito e abençoado no nome de Jesus. Quer falar alguma coisa, Benjamin? Manda um alô para todas as crianças, um beijo, um coração. O que você quer falar para a gente? Isso. É verdade que você foi no salão fazer um penteado? Conta o pastor quem fez. Mateus. O Tim Mateus? Manda um abraço pro Tim Mateus. Um abraço, Tim Mateus. Abraço, Mateus. E o Tim Mateus caprichou nesse cabelo, hein? Parabéns, você tá lindo, sempre muito bem vestido. E eu externo aqui, Wilton, para encerrar, a minha gratidão e parabenizo vocês dois pela criação que vocês têm dado ao Benjamin. Vocês sempre têm dado a ele o melhor, a melhor escola, a melhor alimentação, as melhores vestimentas. E eu sei que isso faz parte do caráter de vocês. Vocês, esse período que nós caminhamos juntos há muitos anos, eu nunca vi vocês fazer o pior. Vocês sempre fizeram o melhor e por isso Deus tem feito para vocês o melhor. Amém. Algo mais a declarar que eu não perguntei? Pode falar, Benjamin. O tio Mateus mandou um abraço pro senhor. Eu mando outro abraço pro Tim Mateus, ó. Um beijo, Tim Mateus. E fala o que eu mandei um beijo para ele assistir nós na televisão. Pode falar se você quiser. Mateus, o pastor Léo mandou um beijo pro senhor. Isso. Wilton, alguma coisa mais a acrescentar? Eu queria lembrar só uma coisa aqui, que o tanto que Deus é maravilhoso, né? No dia do parto da Suênia, estourou a bolsa de manhã e aí o médico foi pro hospital, aguardou a gente. Estourou a bolsa às 7 horas, nós chegamos no hospital às 10h30. Tanto que foi tranquilo. E na hora que a gente chegou no hospital, foi no Imaculada, na hora que a gente chegou lá na porta do hospital, ela falou assim, aquele médico ali que falou que a gente nunca ia ter filho. Então Deus ainda, pela misericórdia dele, mostrou pra gente, no momento que a gente chegou lá, para o Benjamin nascer, o médico que falou que a gente não ia ter filho estava lá. Ou seja, aquele que não acreditava Tava vendo. estava vendo o milagre. Vendo o milagre. E Jesus sendo glorificado. Eu acredito que isso acrescenta até dentro do médico ou muitas dúvidas ou uma fé. Sim. Porque ele, ninguém melhor do que ele para falar uma notícia como aquela. Não tem jeito, mas tudo é possível que crê. Tudo é possível. E você, Suênia, algo a acrescentar? Não, pessoalmente. Então, louvado seja Deus, nós estamos encerrando aqui o nosso 9º podcast e eu quero aqui encerrar com uma oração de vocês. Quem ora, o Wilton, Suênia ou Benjamin? Pode escolher. Benjamin vai orar? Isso. Então, ora, Benjamin, por nós. Ó Pai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe a nossa vida, abençoe o nosso podcast. Abençoe a nossa família, abençoe o pastoral, abençoe a gente. Abençoe o tio Mateus, abençoe a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém! E Glória aqui a nós Deus. estamos encerrando o nosso 9º podcast falando sobre milagres. O entrevistado de hoje, o Wilton José Fernandes e Suênia de Fátima, trazendo um fruto de milagre, Benjamin Luca Fernandes. Deus abençoe vocês. Amém. Toca aqui. Um beijo no coração. E Igreja Fé e Milagres, Ouro Preto 715, bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Deus abençoe e um beijo.